melhores lembranças de Roland Garros? Nossa, Roland Garros me traz grandes lembranças, né? Na verdade, eu joguei muitos anos lá e é um torneio que tem uma aura especial, né? Eu acho que é o predileto da maioria dos jogadores, né? Todo aquele romantismo. Já a minha grande lembrança é de todo aquele ambiente, né? Mais que tudo, era uma satisfação estar lá durante esses 15 dias, assim. Agora, como jogadora, eu tive grandes experiências também, né? Não vou esquecer nunca, eu acho que é a lembrança mais forte do ano que eu joguei contra a Chris Evert, né? Que foi em 83. E eu vinha da minha melhor época do tênis, que foi justamente o ano de 82. Eu cheguei a 48ª em simples, 9ª em dupla. E daí, quando eu cheguei em Roland Garros, animada, né? Estava numa fase boa. Quando eu olhei a chave, direto, 128 jogadoras, estava eu lá direto com a Chris Evert, né? Na quadra central, provavelmente, né? A Chris Evert era disparada, existia uma grande rivalidade entre ela e a Martina, mas em saibro ela era sempre a favorita, né? E, nossa, eu me lembro de ter sonhado 4 dias, né? Porque a número 1 sempre joga lá para quarta-feira, né? Então, eu me lembro de ter sonhado 4 dias com esse jogo e a sensação de entrar na quadra central, que eu nunca tinha jogado, né? Então, eu pensei em não olhar para cima, entro na quadra e justamente a primeira coisa que eu faço, eu olho para cima, vejo aquela multidão de pessoas ali para assistir aquele jogo e foi incrível. Foi um jogo bom, né? A Chris Evert te deixava jogar, né? Você tinha a sensação de que estava jogando bem, mas quando você ia ver, o placar era sempre favorável a ela, né? Você teve grandes parceiras lá também, né? E grandes desafios nas duplas também. Eu joguei muito tempo com a Cláudia Monteiro, né? E foi minha grande parceira. Chegamos à 9ª do mundo, jogamos o Master de duplas, né? Porque uma das duplas faltou nessa ocasião, que foi em 82, foi lá no Japão. E em Roland Garros também joguei com ela, joguei com o Givaldo, também tem uma história muito bacana com o Givaldo. A gente era parceira de dupla mista e nós tivemos ali a um passo de chegar na semifinal, né? Tivemos o match point e essa história ficou meio folclórica, né? Que eu falo para ele, era o saque dele, né? E eu falei para ele, Givaldo, coloca o primeiro saque, né? E ele acabou dando uma dupla falta. Então ele me culpa até hoje e eu culpo ele pela dupla falta, né? Mas enfim, isso, brincadeiras à parte, também foi uma boa atuação nas duplas mistas. O que você considera que tenha sido a tua grande força para se manter tanto tempo no circuito ali entre as melhores, em duplas, top 50 de simples, porque era tão concorrido quanto hoje, né? Eu era muito esforçada, né? Justamente eu acho que me faltou no meu jogo, né? Faltou um golpe definitivo, né? Um golpe winner, né? Então eu tinha um saque razoável, uma direita, uma esquerda. Eu era muito regular, mas eu tinha muita força de vontade, tinha um físico excelente. Meus jogos, inclusive, eram muito longos, né? Então isso favorecia muito as partidas, né, em saibro ou em quadras sintéticas, né? Minha maior dificuldade era em grama, obviamente, mas eu acho que mais isso, sabe, um sentido de profissionalismo muito grande. Eu era muito dedicada e sabia que eu tinha que treinar, fazia todo o circuito assim, bem planejado. Minha técnica na época era uma espanhola, Carmen Pereira, então eu fazia um período de base na Espanha. Antes de Wimbledon eu treinava em grama sintética. Então eu acredito que foi isso, e a vontade de estar no circuito, né? Porque o que eu percebo é que muita gente acaba desistindo com as primeiras dificuldades, né? E eu vou lhe confessar que no início foi muito difícil mesmo, a dificuldade de ir e voltar, o ir e vir do tenista brasileiro é uma grande dificuldade, né? As passagens são caras e eram caras também, então eu acabava ficando muito tempo lá, o que é muito difícil. Naquela época também a gente viajava mais sozinho do que hoje, né? Hoje em dia as pessoas viajam sempre com a equipe ou com o técnico. Eu, bem no início da carreira, viajei sozinha. Mas eu queria e meu sonho nunca foi, na verdade, ser número 1 do mundo, era conhecer o mundo, né? Então isso foi me guiando e eu atribuo a isso, né? Essa força de vontade.
Então, outra grande lembrança que eu tenho de Roland Garros foi o ano que eu joguei contra a Martina Navratilova, né? Embora não tenha sido na quadra central, até foi interessante porque foi numa quadra na Grandstand, numa quadra não tão grande quanto a central, mais aconchegante. E nós fizemos um jogo razoável, pelo menos num dos sets, né? E foi interessante porque o jogo foi televisionado, então eu tenho até hoje essa lembrança, né? Foi televisionado lá claro, como é todo ano, né? Mas esse jogo, como eu joguei nessa quadra, eu tive a oportunidade de guardar isso como lembrança, né? E claro, Martina era uma jogadora imbatível, né? Existia naquela época uma diferença muito maior, né, do que hoje entre as tops. Existia, ela e a Chris Evert estavam um passo acima. Na verdade, hoje em dia a Serena também está um passo acima, né? Mas ter jogado contra as duas melhores do mundo na ocasião, no mesmo torneio, também ficou gravado na minha lembrança.